E aconteceu aquilo que todo mundo temia. Strategy vendeu o Bitcoin pela primeira vez em vários anos. E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no momento exato da gravação desse vídeo, na segunda-feira, eu trago para vocês uma notícia bombástica. Strategy vendeu Bitcoin depois de alguns anos, numa sequência aí de uma acumulação intensa e que foi destaque por vários meses. Gente, para quem não conhece, pode voltar alguns vídeos anteriores aí no canal, já falamos várias vezes sobre a Strategy, sobre Michael Saylor, fundador aí da empresa. E seguinte, tá? Eu vou até mostrar para vocês, a Strategy é conhecida como a maior empresa, tá, que detém Bitcoins na estratégia de tesouraria, né? Bitcoin Treasury Company. E até poucos dias atrás, tendo atingido ali a marca de mais de 840 mil Bitcoins. E normalmente eles têm uma recorrência semanal de compra de Bitcoins. Toda segunda-feira os investidores do setor cripto acompanham a divulgação por parte deles de quantos Bitcoins eles adquiriram. Só que a situação ficou um pouco estranha há praticamente 2 semanas atrás, quando o Saylor comentou numa publicação do Twitter que ele talvez mandaria algum sinal para o mercado, para eles desacostumarem, digamos assim, de que a Strategy só compra Bitcoins. E eu até considero sim não muito benéfico, né, esse costume do mercado de olhar para uma única empresa do setor que detém uma quantidade considerável de Bitcoins, de que ela é a referência de ciclo, é uma referência de momento do mercado, se nós estamos num momento saudável de mercado. E realmente eu considero um pouco atípico esse cenário, nós não podemos depender de uma única empresa para um ecossistema tão gigante quanto é o Bitcoin. E aqui o que a gente já consegue perceber, né? No bitcointreasurycompany.net você tem acesso às maiores empresas do setor, né, de tesouraria aí, do mercado cripto. E olha que interessante, né? Strategy agora aparecendo com uma setinha para baixo, então mostra que eles fizeram a venda de uma quantidade de Bitcoins. Eu vou voltar aqui na matéria e depois eu mostro lá na íntegra. Tá aqui, ó. A Strategy, maior tesouraria de Bitcoin do mundo, anunciou nesta segunda-feira a primeira venda de 32 Bitcoins por cerca de 2,5 milhões de dólares. E essa é a primeira venda da empresa desde dezembro de 2022, quando ela despejou 704 moedas. Obviamente, falando de proporção, só o que eles compraram nas semanas anteriores foi infinitamente maior do que a venda desses 32 Bitcoins, mas acendeu um alerta no mercado e no momento da gravação desse vídeo, Bitcoin está numa queda aí de 2,7%, tá? Falando aqui a nível diário, chegamos a atingir uma queda de 4%. Sim, isso afetou o mercado, os investidores ficaram apreensivos e os principais haters do mercado voltaram à tona aí, fazendo comentários, falando que mas Bitcoin não era só comprar e agora ele está vendendo. Vamos trocar uma ideia sobre isso, tá? Voltando inclusive aqui na matéria, tem uma justificativa pelo qual ele fez a venda, além de simplesmente falar que ele queria mandar um recado para o mercado. Mas aqui o que nós temos, tá? Vamos voltar um pouco mais. Atualmente, né, a Strategy mantém 843.700 Bitcoins. Então a venda dos 32 Bitcoins representa nem 1%, nem 0,01% das reservas da empresa. Só que nisso, né, trouxe uma situação meio negativa para os investidores, para os principais players do setor, tá? Aqui, em declaração feita em maio, Saylor afirmou que eles poderiam vender Bitcoins, mas estariam comprando de 10 a 20 vezes mais após isso acontecer. Diz ele, né, da forma como ele pontuou, que é uma estratégia para desacostumar o mercado de usar a Strategy como uma referência de compra de Bitcoin, de que eles nunca vão vender. E realmente eu acho que em algum momento isso deveria acontecer e eu espero que aconteça com uma certa frequência ao longo dos próximos anos, para a gente desancorar essa necessidade de uma grande empresa ser precursora de compra de Bitcoin, beleza? Inclusive, o motivo pelo qual eles realizaram vendas está ligado ao pagamento de dividendos da ação preferencial deles, tá? Então não foi uma venda à toa, eles estão utilizando isso, esse valor de 2,5 milhões para ajudar a sustentar o pagamento de dividendos, que se eu não estou enganado, agora a partir do mês de junho vai ser pago 2 vezes ao mês, beleza? Então, olha que interessante, né? O que o movimento de um grande player, de uma específica criptomoeda, do Bitcoin, né, a maior, pode trazer de impacto, sendo eles
a maior empresa de tesouraria e atualmente a que mais detém Bitcoin no mundo. Só para vocês terem uma noção do gap, do tamanho, né, da diferença deles para o restante do mercado, entre eles, né, que tem 843 mil Bitcoins, o segundo lugar que mais detém Bitcoins tem 43 mil, beleza? Vamos falar sobre a empresa aqui do Brasil, ó. No Brasil, a única listada em bolsa que executa somente a estratégia Bitcoin, que é a Orange BTC, tem 3.762 Bitcoins e sim, agora na segunda-feira adquiriu mais alguns Bitcoins, se não estou enganado foram 23 Bitcoins, aqui ó, mais 20 Bitcoins adicionados agora no dia 1 de junho, né? Então eles foram na contramão aí da Strategy e seguiram com as suas aquisições, tá? Meu ponto de vista sobre isso, curto prazo é ruim, né? Mina um pouco a confiança em relação a uma única empresa deter tantos bitcoins e a capacidade deles honrarem essa estratégia a longo prazo, o medo dos investidores de que talvez eles despejem mais bitcoins ao longo dos próximos meses. Só que em algum momento isso teria que acontecer. É melhor que seja agora. Eles já são bem grandes, mas é melhor que seja agora do que eles forem mais grandes ainda daqui 2, 3, 4 anos, beleza? A gente precisa tentar desvincular um pouco mais esse cenário, né? Apesar do Bitcoin ser um ativo extremamente líquido, apesar do Bitcoin ter um ecossistema extremamente sólido, é importante nós termos totalmente essa... desvincular uma única empresa, desvincular um único ou um conjunto de poucos players na representatividade de aquisição de Bitcoin, beleza? Então esse é meu ponto de vista. Vou dizer para vocês que isso acabou me beneficiando porque eu estou no swing trade no Bitcoin, que nesse exato momento passa aí de $2.000 positivos, mas eu expliquei isso em outro vídeo que vai estar postado aqui também no canal. Você pode procurar na lista de vídeos e eu explico melhor um pouco a parte de análise técnica e obviamente, né, agora esses fundamentos que trouxeram o Bitcoin para baixo acabou colaborando com a minha operação, beleza? Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, esse momento de atualização. Deixe o seu like, considere se inscrever. E a propósito, caso você ainda não tenha aprendido como gerar renda através do seu computador, através do seu celular, e eu não estou falando renda em moeda fraca como real, estou falando renda em moeda forte, em dólar americano, e algo que eu venho sempre reafirmando, ganhar em dólar não é um luxo, é uma necessidade, principalmente num país como o nosso aqui no Brasil, que qualquer situação nós temos uma desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, é sim necessário diversificar. Então, se você quer aprender, colocar a mão na massa, seguir na prática junto comigo, com a minha equipe, eu vou deixar um link aqui embaixo para você garantir o seu ingresso do Money Now, é apenas R$ 29,90 e eu ainda elimino o risco para você. Se você não fizer o seu primeiro resultado em dólar junto com a gente, lá no evento a partir do dia 6 de julho, nós devolvemos o dobro do que você está pagando no ingresso para participar junto com a gente. Então, é realmente um valor simbólico só para separar aqueles que não querem, né? Às vezes começam algo e não terminam, separar daqueles que realmente querem começar algo novo e querem prosperar dentro desse mercado. Então, clica no link aqui abaixo, garante o seu acesso ao Money Now e nos vemos lá no dia 6 de julho, beleza? Então, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe o seu like e até o próximo vídeo.